Qual o melhor celular? S23 Ultra ou iPhone 14 Pro Max? Esse tema não é só um tema, é uma briga de mercado. Promete ser muito polêmico, mas na verdade não é. Para quem não me conhece, eu sou Alexandre Ferrari, produtor audiovisual há mais de 20 anos e especializado em tour virtual 360. Galera, depois que veio o Flow, o celular voltou a ser um equipamento essencial e muito importante na vida da gente. E para que muita gente que está começando agora, né? Especialmente corretores de imóveis ou a galera aí que gosta da produção de conteúdo, está optando pelo Flow porque é mais versátil, mais barato, é mais simples de começar e, sinceramente, tem um resultado excelente. Mas nós sabemos que ele utiliza, na verdade, um celular. E ali o resultado da foto depende do celular exclusivamente. Galera, e aí estão me perguntando direto e reto o que comprar, o que é melhor, o que eu recomendo. E eu achei importante pesquisar bastante. Fiz uns testes esse final de semana, peguei um celular de um amigo, né, um 14 Pro Max conhecido, e eu fiz alguns testes. Agora eu estava analisando alguns tutoriais, alguns reviews, alguns sites, alguns canais de YouTube muito importantes, já de uma galera grande aí que segue, e eu tô aqui olhando, tô até com um pouco de receio, porque esse assunto é polêmico, mas vamos direto ao assunto. O S23 Ultra ou 14 Pro Max? Galera, analisei bastante aqui o tutorial da galera aqui de canal de YouTube, tá? Para dar uma opinião um tanto quanto sincera. Olha, de todos que eu vi, praticamente a opinião é a mesma, tá? O que acontece é que uma coisa um ganha, outra coisa outro ganha e tá muito afinado, né? Tá ali, a diferença é muito pequena entre um e outro, tá? Então, sinceramente, na minha opinião, tá? Se você tiver uma opinião contrária, é muito bem-vindo. Eu quero ouvir a sua opinião. Eu não estou aqui para bater martelo e dar uma decisão. Nós estamos trocando ideias, tá? Vocês sabem que eu adoro poder vir aqui e falar assim, mudei de ideia. Você sabe disso, tem um monte de vídeo meu que é desse jeito. Então eu gosto de mudar de ideia. Mude a minha ideia se você puder. Mas é o seguinte, tá? Analisando de uma forma muito nua e crua, tá? Inclusive eu voltei a gravar, eu tô gravando agora com o iPhone, tô gravando agora com o Samsung, é o 20 Ultra, adoro esse celular. Não estou utilizando a câmera, essa daqui, ó, a Link. Galera, essa câmerazinha aqui é show de bola, tá? É incrível essa câmera. É da Insta360, mas eu não estou usando ela agora, porque eu quis de verdade voltar a usar aqui o celular e fazer um comparativo de tela. Mas enfim, qual é o melhor na minha opinião? Vocês vão falar que eu sou tendencioso, né? Na verdade não, tá? Eu tava até cotando, eu ia comprar o iPhone justamente para ter uma opinião mais própria, né? Vocês sabem que eu gosto, eu não sou muito Apple, né? Porque a Apple tem uma política e eu não curto muito essa história de coleira. Eu tenho uma certa aversão a esse negócio de coleira. Eu gosto da palavra liberdade, mas eu ia comprar um iPhone realmente para a gente poder fazer uns testes e tal. Mas eu acho que eu não vou comprar não. A Samsung, mais uma vez, parece, e não estou falando eu não, tá? Eu vi vários canais, tá? Vários canais. Testei também para ver alguma situação desse tipo. Eu vou te falar o seguinte, tá? Eu tenho duas situações aqui, tá? Eu vou falar a primeira situação e depois a segunda. Tenta me entender. Não joga pedra não, hein? Os Apple fanboy aí, ó, por gentileza, não joga pedra não. Dê opinião, mas não massacra não, tá? Mas ó, vamos lá. É o seguinte. O S23 Ultra, tá? Ele é um pouquinho maior ali. Bom, acho que ele tá com 6.8, é igual o iPhone, né? O meu aqui, que ele é um pouquinho maior. Esse que eu tô filmando agora, ele é de 6.9. É um pouquinho maior. Então, na minha opinião, tela, tá?
é importante para nós, o nosso uso aqui, nós que produzimos conteúdo, nós fazemos fotos, nós fazemos vídeos, muitas vezes editamos esse material no local, na hora ali, enquanto a gente cobre um evento, enquanto a gente atende um cliente, a gente já monta algum material, não todo, mas algum material já entrega na hora, né? Então é importante você ter tela para poder ver, tá? Então eu acho importante esse formato quadrado da Samsung, ele te dá uma liberdade de tela grande, a tela grande é muito boa, e sinceramente a caneta faz diferença nessas horas, tá? Essa minha, por exemplo, ela tem movimento, tem botão, então você pode programar a caneta para muitas coisas, para ele te atender, o celular te atende à distância. E depois na hora de edição, sinceramente, faz toda a diferença. Então, só por isso, tá? Se você analisar, se todos os quesitos fossem iguais entre um S23 e um iPhone, só por esse quesito eu já ficaria com o S23 da Samsung, tá? Mas o S23 não é igual a esse meu aqui, ele tem a tela de 6.8, se eu não me engano é a mesma tela do iPhone. Então o que ganharia ali é a parte da caneta, tá? Outra coisa que eu acho muito importante é que o controle de câmera da Samsung, não sou eu que estou falando, são os grandes especialistas, aí já não é uma opinião minha, eu estou seguindo a tendência de grandes especialistas que fizeram reviews completos e dissecaram esse assunto, mas a câmera, a lente, o sensor, o software que utiliza o hardware do S23 ganha, tá? E aí a discussão bate o martelinho com o nome dos grandes avaliadores disso daí, e não eu, tá? Agora entra eu, Alexandre Ferrari, dando uma opinião sobre isso. Quando a gente comanda, tá, o jogo, e o nosso jogo é produzir conteúdo, foto e vídeo, né, o audiovisual, nós temos uma situação muito peculiar aí, que aí, na minha opinião, sepulta de vez essa tomada de decisão. Se você utilizar, tá, um vídeo em 8K, com o máximo dos frames, ou você utilizar a lente com sensor máximo nos 200 megapixels do S23 Ultra, a foto, o arquivo da foto, o JPEG dela, fica com mais de 100 megas. 10 fotos já dá 1 giga, tá? Então, entra aí uma briga que eu sinceramente não entendo qual é a opinião da Apple para isso, tá? Que travar o celular de uma maneira que a memória seja um limitador, eu não entendo isso. Apple, se alguém souber me explicar direito, eu gostaria muito de entender, tá? Mas veja, você pega um iPhone de 128, 256, 512 e 1 tera, a diferença de preço é astronômica, tá? Se você sair do 128, eu não vou nem falar 128, porque eu tenho 200 GB ali quase só de aplicativo no meu celular, tá? Eu não sei como uma pessoa consegue comprar um iPhone de 128. Onde que ela coloca as fotos dela? Não cabe nem os meus aplicativos ali, tá? Vamos falar de 256. Também já não caberia nem as fotos, galera. Teria que ser no mínimo 512, já é um salto de preço. E ainda assim você está limitado naqueles 512. Você pega um Samsung, você bota um cartão de memória bom, por um preço bem inferior aos preços de memória Apple, você bota 1 tera, você compra um aparelho aí de 256 ou 512, você paga um preço bem legal, o preço está lá embaixo, aí você bota mais 1 tera de memória no cartão, vai lá em cima, e você pode tirar um e colocar o outro de uma maneira tão prática que nada justifica, tá? Então, quando você vai comandar o jogo em produção de conteúdo, estamos falando de vídeo em 8K, estamos falando em fotos com 200 megapixels, com mais de 100 megas de arquivo. Eu acredito que memória é uma tomada de decisão única, tá? Se você tem um equipamento que ele está ali, ó,
pau a pau em todas as tomadas de decisão. Ah, o tequinho aqui, velocidade, pá, tá tudo ali, ó. Sinceramente, S3 23 Ultra e o 14 Pro Max tá ali, ó, muito pau a pau em cada detalhe. Mas aí você pega uma tela mais quadradinha, com uma caneta comanda, um controle remoto, vamos dizer assim, para distância, te auxilia na edição. E você tem uma liberdade de memória de muitos teras, você pode trocar o cartão a qualquer momento. Eu acho que ali faz toda a diferença e só por isso eu já entraria de cabeça num Samsung S23 Ultra e já abandonei a ideia de comprar um iPhone. Inclusive eu estava com esse meu amigo, falei, deixa eu fazer uns testes e tal, falei, me passa o contato que você comprou, acho que eu vou comprar esse iPhone também, vou pegar um igual porque tá todo mundo falando, tá na hora de eu testar, tá na hora de eu fazer aí um meio de campo, aí ter experiências novas e tal. Mas olha, sinceramente analisando, não fez a minha cabeça, tá? Não me convenceu, tá? E aí o que acontece? Vamos voltar ao nosso dia a dia, o nosso jogo aqui. Se eu utilizar um Osmo, né, o gimbal da DJI, ele não faz 360, mas estamos falando de foto e vídeo também, né? Ele tem o mesmo problema que o Flow, tá? O que acontece? Se você utilizar tanto o Osmo como o Flow, ele anula, tá, o seu desempenho de software de cada aparelho. Então se você fala para mim, ah, mas o iPhone, foi o que o meu amigo ainda me falou, ah, mas o iPhone tem um negócio de cinema, que não sei o que faz um comando. Galera, tanto o Osmo como o Flow mata isso, tá? Porque eles usam um software próprio, tá? O DJI usa o Fly, agora usa o Mimo, né? O Osmo usa o Mimo, ele tem um aplicativo próprio. Era o DJI Go, foi pro DJI Go 4, o Fly agora tá só para drone e o Osmo tá usando o Mimo, é isso. E o Flow da Insta continua usando o aplicativo da Insta360, o mesmo das câmeras, tá? Mas na hora que você vai pegar ele tem, ele abre funções específicas do Flow. Bom, e o que eu tô falando? Tanto o DJI como o Insta360, que é o Osmo, e o Flow, quando você liga, tá, o seu celular no gimbal, seja ele qual for, ele tira todas essas funções nativas do seu celular. Então, tanto o S23 como o iPhone morre todas as funções que você consegue comandar esse jogo, tá? Então o S23, por exemplo, ele tem lá uma opção de 50 pontos contra os 12 megapixels, né? Então estão em 50 megapixels e 12, perde isso, galera. O que comanda a câmera e a lente é o software da Samsung. Você colocou o DJI ou o Insta como gimbal, ele mata isso e usa o próprio software, tá? Então, tanto as boas funções da Samsung, o S23, como as boas funções do iPhone, cai por terra ali, tá? Então, não faz muita diferença, a menos que você use o gimbal por gimbal e você fique na tela do seu celular comandando as opções que você quer, o que na minha opinião é uma ótima tomada de decisão. Eu tenho feito isso, tá? Confesso, tanto o Flow como o Osmo, eu uso a função nativa do gimbal quando eu vou usar aquele obturador de rosto, por exemplo, para você, é um track, né? Você vai fazer um rastreamento de objeto. Então você vai fazer uma tomada que você vai gravar um drone ou vai gravar uma situação, um objeto, algo do cliente, alguma coisa que você precise estar ali constantemente preso naquela, aí eu boto na função do gimbal e peço um rastreamento. Ou então, quando é para o Flow, obviamente, para fazer a foto 360. Fora isso, eu prefiro usar o gimbal apenas como gimbal, só para segurar ali o celular e não uso o software dele, porque sinceramente o software dele não usa todas as funções do celular, o que é uma pena. Mas então a gente tem que ficar comandando direto na tela. Então às vezes até a caneta também ajuda, porque você com uma mão ali você consegue comandar. Então mais uma vez a Samsung ganha ali nessa situação, tá? Então, na minha opinião, como captura de imagem, como captura de vídeo, por causa da memória inclusive, a Samsung
levou essa. Eu vou deixar passar de novo a opção de comprar um iPhone dessa vez, porque na minha opinião o S23 Ultra detona. Tanto a participação do equipamento, seja em gimbal, DJI ou o Insta, eu acredito que o S23 ganha porque ele tem muito mais memória, tá? Então, na minha concepção aqui, você que me pergunta sempre, e eu vou te passar esse vídeo para quem perguntar, o que eu compro, um iPhone ou um S23? A minha decisão foi tomada para mim, tá? Eu ia comprar o iPhone, não vou mais. Eu vou comprar ou o 23 ou se bobear já até o 24, tá para sair já. Então eu espero mais um pouco, o meu não está deixando a desejar em nada, eu posso esperar mais um pouquinho e pegar até um modelo mais superior. E é por essa razão, tá? O equipamento em si não tem, assim, esse aqui é muito melhor ou não esse. Eles estão muito parecidos, tá? E a minha tomada de decisão fica em cima de memória. Memória é tudo para quem produz conteúdo. Não tem coisa mais chata, tá, do que você ter que limpar a memória para fazer um serviço, ou pior, deixou de pegar uma tomada bacana, ou teve que encerrar um pouco mais rápido porque te acabou a memória. Não tem, sabe, não tem lógica isso. Então memória é 90% da minha tomada de decisão. A caneta, para ajudar o controle à distância e especialmente na edição, acaba de encerrar a minha decisão. Então, por mais uma vez, eu vou deixar o iPhone passar. Já tive iPhone, tá? Já sei como é que era. Não sei hoje, mudou muito, mas eu saí do iPhone por essas razões, continuo na Samsung por essas razões e a Apple não vai me ter próximo por mais um tempo por essas razões. Então, tirando a sua dúvida, dando aqui uma explicação bem lógica, eu vou de Samsung S23 ou S24 Ultra, galera. Eu comprei um 22, um 23 FE. Esquece, tá? Você só pegou a carcaça mais nova. FE, eu prefiro um 20 Ultra do que um 22 FE. É outro tipo de composição de hardware e outra possibilidade de utilização, tá? Nunca se esqueça disso. Vá de Ultra. FE, esquece isso, tá? Vai de Ultra quando for Samsung, tá bom? Então, galera, a minha opinião é essa. Por causa de utilização, caneta e memória, eu vou ficar mais uma vez com a Samsung. Beleza? Beijo!